Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta! Muito bom dia, torcedor vascaíno, muito bom dia, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Nesta segunda-feira, início de semana, vamos atualizar você com tudo que aconteceu no final de semana e com tudo o que vai acontecer nesta semana de preparação, semana de estreia do Campeonato Brasileiro. O Vasco joga nesse próximo sábado contra o Atlético Mineiro que acabou de ser campeão mineiro. O campeonato estadual venceu ontem a equipe do América e tá aí muito bem, apesar de também ter uma situação um pouco conturbada com o técnico. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos também falar sobre a vitória do Vasco que aconteceu no último sábado. O Vasco fez um jogo-treino contra o Resende. O Vasco se reapresenta hoje no CT Moacir Barbosa e deve fazer mais um jogo-treino, além de falar de todas as outras informações sobre reforços, sobre especulações, sobre tudo que está acontecendo com o nosso Vascão. Por isso, peço a você para deixar aquele like aqui no vídeo, aperta aqui no botão do gostei, não custa nada. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nada do que acontece aqui no canal do Pedrosa. Bem, torcedor vascaíno, para começar aqui o vídeo, nesta segunda-feira, começar o boletim de informações, a gente tem que falar com o que aconteceu no último sábado, né? O Vasco venceu o Resende, a equipe carioca, por 3-0 no estádio de São Januário, com gols de Alex Teixeira, Pedro Raul e Gabriel Peck. O Vasco fez esse jogo, não teve transmissão, foi um jogo ali em São Januário, dá para perceber uma melhora no gramado. O técnico Maurício Barbieri também falou um pouco sobre isso. E inicialmente, vamos colocar aqui para você os gols, se você ainda não viu, veja aí os gols entre Vasco e Resende. Além disso, o técnico Maurício Barbieri falou um pouco sobre essa preparação do Campeonato Carioca e prometeu uma equipe pronta para a estreia do Campeonato Brasileiro. A gente termina essa semana com esse jogo-treino com a equipe do Resende. Um treino bastante proveitoso, dando sequência a esse período que a gente vem fazendo algumas experiências, modificações, enfim, tentando encaixar a equipe, criando variações também. A gente tem mais uma atividade desse tipo na segunda-feira. E aí a gente encerra esse ciclo de treinar variações, de experimentar diferentes formas e observação e começa a definir e encaminhar já a preparação visando a estreia no Campeonato Brasileiro no sábado contra o Atlético Mineiro. Foi um período importante, bastante produtivo para a gente evoluir em questões que a gente detectou e constatou na primeira parte, vamos dizer assim, do ano, o Campeonato Carioca, até na Copa do Brasil, a gente procurou trabalhar algumas questões. Depois questões internas também, eu acho que coletivamente a gente vai chegar mais preparado, mais desenvolvido, uma equipe um pouco mais madura para esse início de brasileiro, sem dúvida nenhuma. Torcedor vascaíno, o Vasco venceu, né, como já dito, aí esse jogo treino. O Vasco vem fazendo uma preparação especial para esse Campeonato Brasileiro, visto que também é a única, né, competição que o Vasco está enfrentando. O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil, que era outra que poderia estar disputando além do Campeonato Brasileiro, perdeu lá para o ABC. Então o Vasco está com essa grande questão. O Vasco vive um momento de certa instabilidade, tanto pela derrota para o ABC, a eliminação, o Vasco acumula algumas derrotas, a eliminação para o Flamengo, a eliminação
para o ABC na Copa do Brasil, além da derrota lá no jogo treino também em São Januário para a equipe do Atlético. Então isso pesa, o time vem um pouco desgastado, vem um pouco desesperançoso, a torcida está um pouco esperançosa, perde um pouco da confiança e vamos ver se o Vasco vai conseguir retomar essa confiança. Por isso que é muito importante o trabalho da equipe da comissão técnica, junto ali com o trabalho de Paulo Brax, junto com o trabalho de Abel Braga, para fazer esse novo Vasco, retomar essa confiança, que era uma confiança que havia acontecendo. Dá para ver jogadores como Pedro Raul fazendo gol, Alex Teixeira, como sempre, vem muito bem, ele que demonstra muita confiança. Então que tem essa retomada, principalmente por parte de Pedro Raul, que é uma peça fundamental nesse esquema do Vasco, para que ele retome conseguir fazer gols e fazer com que o Vasco tenha um grande campeonato brasileiro pela frente. O Vasco se reapresenta hoje no CT Moacir Barbosa e deve fazer um jogo treino nesta segunda-feira contra o Arte Sul, lá no próprio CT Moacir Barbosa, sem transmissão de Vasco TV nem nada. A informação é do jornalista Alan Vitor, da Rádio Alta Conexão. Ele disse que a equipe adversária desse jogo treino será o Arte Sul e não haverá transmissão, como já dito muito bem. Então vamos ver o que é que vai acontecer. A Arte Sul é uma equipe geralmente formada por jovens jogadores, busca sempre revelar jogadores. Às vezes alguns jogadores são do Arte Sul, como é o caso de Aguinaldo, que veio do Arte Sul e depois foi para o Vasco. Então vamos ver o que é que vai acontecer aí pela frente. É mais um jogo treino para a preparação do Vasco, para testar jogadores, quem sabe também retomar a confiança. Bem, torcedor vascaíno, outra informação também é sobre dívida, isso mesmo, porque o Vasco já pagou cerca de 30 milhões de reais no regime centralizado de execuções. Para você que não lembra o que é o regime de centralizado de execuções, basicamente é onde as dívidas do Vasco estão concentradas. E aí o Vasco paga de forma mensal, de acordo com sua receita. A receita do Vasco acontece por mês e a partir disso 20% de sua receita é destinado para esse regime, para pagar essas dívidas, né? Segundo informações do próprio Vasco, o Vasco que também foi recentemente intimado para que através do desembargador César Marques, na semana passada, determinando a abertura de uma série de documentos, dentre os quais o contrato entre Vasco e 777 Partners. No entanto, o Vasco ainda não se manifestou, acredita que irá derrubar essa decisão e também o Vasco divulgou aí que já depositou quase 30 milhões de reais para o regime centralizado de dívidas, contando a partir do mês de setembro de 2021. O Vasco tem aí uma média de pagar cerca de 1 milhão, mais ou menos, aí por mês. O Vasco paga bastante, que é cerca de 20% da sua receita. Há meses que sim, de fato, paga um pouco a mais, porque a receita é um pouco maior. Então tem aí uma variância um pouco, mas sim, o Vasco tem pagado constantemente, tem dado um pouco dessa coisa, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Particularmente acho importante essa decisão, até para saber quanto está sendo a receita do Vasco e o que é que acontece, porque é importante ter também um pouco dessa transparência com o torcedor vascaíno e também com os seus credores. Outra informação é para você que não viu, caso não tenha acompanhado aí a rede social do Vasco nos últimos dias, é que o Vasco divulgou uma nova camisa, né? Um novo uniforme away para a temporada 2023-2024, e para quem é sócio torcedor gigante, pode reservar com exclusividade as camisas na loja Gigante da Colina e disponível a partir do dia 14 de abril, nessa quarta-feira, né? Então o Vasco já divulgou, vou estar passando aí algumas fotos dessa nova camisa. Achei uma camisa muito bonita, uma camisa simples, mas assim bastante bonita. Outra informação também dada por Lucas Pedrosa em seu Twitter, informação aqui do canal, é sobre o jogador Matheus Gonçalves. Ele que deu entrevista ao jornal O Tempo e disse que estaria com 2 propostas na mesa. E disse no sábado que estaria definido com sigilo essas negociações. Segundo o que ele falou, era que o clube é do Rio de Janeiro. Segundo o que o Lucas Pedrosa apurou, o clube não é o Vasco. E aconteceu um pouco essa questão, né? De saber, as pessoas queriam saber se era ou não o Vasco. E, de fato, segundo a apuração aí do Lucas Pedrosa, não aconteceu nenhuma proposta do Vasco pelo atacante Matheus Gonçalves.
Bem, torcedor vascaíno, então é isso. Atualizamos você aí tudo o que aconteceu nesses últimos dias do nosso Vascão. Peço mais uma vez a você para deixar aquele like aqui no vídeo, aperta aqui no botão do gostei, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, beleza? Então é isso, desejo a você um ótimo dia, um bom dia para você e tchau!